Boa noite, amada igreja. Eu saúdo a igreja com o amor do Senhor Jesus Cristo, na paz e na graça do Senhor também. Amém? Para mim é uma oportunidade, é uma alegria, mais uma vez nós estarmos juntos, e é uma oportunidade de trazer a mensagem do Senhor para a igreja. A mensagem desta noite, nós vamos estar falando de encorajamento como prática da esperança. Essa mensagem, ela foi inclusive ministrada agora recentemente no encontro de jovens. Essa mensagem me encorajou muito a trazê-la, me motivou muito, devido a algo que tocou muito no meu coração. E vocês vão poder ver isso aqui durante essa mensagem. Parte dela foi feita pelo, não posso deixar de reconhecê-lo, né? Pastor Rogério, que está lá nos Estados Unidos, que é uma bênção na minha vida, acredito na vida de muitos de vocês. E essa mensagem, ela tem tudo a ver no que nós vamos estar falando nessa noite, no que foi ministrado, incrível, né? Na semana passada pelo pastor Wesley. Quem pode me dizer qual foi o nome da mensagem do pastor Wesley? Pequenas obras, grande galardão, né? Foi isso que foi ministrado no domingo passado. Gente, para fazer pequenas obras e para ser um grande galardão, precisa de encorajamento e precisamos de esperança, não é verdade? Quando foi lançado aqui no domingo, amados, foi lançado o nosso projeto. Quem criou a expectativa no coração? Uma maravilha, né? E foi justamente isso que me motivou mais ainda trazer essa mensagem. Encorajamento como prática da esperança. Bom, dentro da palavra de Deus, nós temos a base para que nós possamos ter esse encorajamento. Agora nós vamos fazer uma viagem na palavra de Deus dentro da Bíblia. Eu pediria aos amados que abram a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3:7. E nós vamos ver os motivos pelos quais nós podemos ser encorajados. Às vezes tem momento na nossa vida que nós estamos cabisbaixos, né? Cabeça baixa, precisamos de encorajamento. Em momentos difíceis em nossas vidas, nós precisamos de encorajamento. Nós conseguimos isso sozinho? É isso que nós vamos ver agora dentro da palavra do Senhor. Nós podemos ser encorajados e animados pelos exemplos dos outros, através de bons exemplos, estilo de vida, não é verdade? Quem tem aqui alguém que você se espelha nele? Olha, uma boa parte da igreja, né? Maravilha. Continue assim, seguindo os bons exemplos. E assim nós podemos alcançar os nossos objetivos. 1 Tessalonicenses 3:7 nos diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. O povo de Deus muitas vezes nem encontra privação nem tribulação, né? Queria saber quem não encontra, né, pastor Nildo? Então, e a palavra de Deus diz que nós temos tempo para tudo, né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de nos alegrar. Como estamos alegres, quando nós estamos alegres, nós também precisamos de encorajamento para todas as circunstâncias das nossas vidas. E como base na palavra, nós podemos abrir também em 1 Pedro 1:6, onde nós vamos mostrar também a esperança que o Senhor nos traz. Também devemos refletir na esperança eterna que temos em Cristo. 1 Pedro 1:6 diz assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, a esperança, ela precisa estar refletida nos nossos corações. Ela precisa estar firme nos nossos corações. E dentro da esperança, eu trouxe um texto aqui que eu achei muito interessante, que isso pode trazer mais esperança dentro dos nossos corações. E está
nós possamos estar imbuídos com isso, onde nós podemos estar firmados com o encorajamento e com a esperança dentro dos nossos corações. E uma pequena história que eu achei muito interessante, que diz assim: era uma vez milhões e milhões de estrelas no céu. Havia estrelas de todas as cores, brancas, lilazes, prateadas, douradas, vermelhas e azuis. Um dia, elas procuraram o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus do universo, e disseram-lhe: Senhor Deus, gostaríamos de viver na terra entre os homens. E Deus respondeu que já que assim desejavam, que assim seria feito. Conservarei todas vocês pequeninas, como são vistas e podem descer à terra. Conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas. Algumas se aninharam nas torres das igrejas, outras foram brincar e correr com os vagalumes no campo. Outras misturaram-se aos brinquedos das crianças, e a terra ficou maravilhosamente iluminada. Porém, passado algum tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra escura e triste. Por que voltaram? Perguntou Deus à medida que elas chegavam ao céu. Senhor, não nos foi possível permanecer na terra. Lá existe muita miséria, muita desgraça, fome, muita violência, muita guerra, maldade e muita doença. E o Senhor lhes disse: claro, o lugar de vocês é aqui no céu. A terra é o lugar nada perfeito. Aqui no céu é o lugar da perfeição, o lugar onde tudo é imutável, onde tudo é eterno, onde nada perece. Transitório, naquilo que passa, do ruim, daqueles que caem, daquele que morre, e onde, depois de chegarem todas as estrelas e conferido o seu número, Deus notou a falta de uma estrela e perguntou aos anjos por ela. Um deles respondeu: a estrela que está faltando resolveu ficar entre os homens. Ela descobriu que o seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição, onde há limites, onde as coisas não vão bem. Mas que estrela é essa? Voltou Deus a perguntar. Por coincidência, Senhor, era a única estrela desta cor, a estrela verde, a cor do sentimento e da esperança. E quando então olharam para a terra, a estrela já não estava só. A terra estava novamente iluminada, porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa. Porque o único sentimento que Deus não tem é a esperança. Deus já conhece o futuro. E a esperança é a própria da natureza humana. Própria daquele que cai, daquele que erra, daquele que não é perfeito, daquele que ainda não sabe como será o seu futuro. Que a estrela verde permaneça sempre nos nossos corações. E essa estrela nós podemos chamá-la de Jesus. É o único que pode nos trazer esperança sempre, todos os dias, que pode mudar o nosso futuro. E foi isso que aconteceu, ele fez há mais de 2 milhões de anos, né? Através de um homem, nós temos a oportunidade de transformação e mudança em nossas vidas. Então, uma história linda que pode nos dar esperança, trazer esperança para cada um de nós. Quando nós encorajamos a outros, encorajamos a nós mesmos. Sabia disso, gente? Quando nós encorajamos outras pessoas, nós estamos encorajando a nós mesmos. Ou seja, nós saímos mais fortalecidos, mais preparados. É igual o professor. O professor, quando vai à frente, ele prepara mais, ele aprende mais. Mais do que os alunos. E amanhã ou depois, os alunos estão prontos, preparados para se tornarem grandes mestres, médicos, profissionais, seja qualquer área. Podemos abrir aí a palavra do Senhor, em Romanos 1, de 11, 12, que diz assim: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado.
Isto é, para que em nossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Animai-vos uns aos outros, através daquilo que apreciais uns dos outros. Gente, nessa questão do encorajamento, vocês já viram que na vida secular, e a gente pode citar o meio artístico, que eles sempre estão edificando uns aos outros. Sempre estão edificando uns aos outros. Você não vê artista falar mal um do outro. E é o que nós precisamos fazer no nosso meio também. Nós precisamos estar edificando uns aos outros. Nós precisamos estar levantando, trazendo esperança, encorajamento para cada um de nós. Nós precisamos imitar as coisas boas da vida secular. Isso faz com que nós cresçamos e podemos nos tornar melhores servos de Deus. Nós precisamos estar buscando isso constantemente em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5,11, nos diz assim: consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai reciprocamente, como também está fazendo. O que ele quer dizer com isso? Ele nos diz o seguinte: anime também os novos, ou seja, aqueles que estão chegando ao nosso meio. Conquiste, aproxime-se, mantenha relacionamento, para que nós possamos fazer com que essas pessoas também cresçam, evoluam. Nós precisamos disso. Ao invés de nós afastar, aproximação. E nossa igreja ela é baseada no relacionamento. Foi isso que ficou no meu coração desde o princípio, quando eu conheci este ministério. O ministério do abraço, o ministério do relacionamento. E é isso que nós precisamos não esquecer disso. Nós já fazemos isso. Nós precisamos estar praticando isso constantemente em nossas vidas. No nosso dia a dia. Lá em Atos 14, do 21, 22, diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mesmo com a dificuldade, importa-nos. Nós vamos estar falando aqui na frente. Ou seja, nós temos diversos exemplos na palavra de Deus, de homens encorajadores. E esse aqui é um deles, Barnabé. E nós vamos estar citando, nós vamos estar mencionando ele, falando de detalhes, de características, de qualidade que Barnabé pode nos mostrar através do seu exemplo, de como ele serviu ao Senhor aqui na terra. Gente, não é só os membros da igreja que devem ser animados e encorajados. Nós líderes também precisamos, sabia disso? Parece que até líder não tem problema, né, pastor? Né? Líder tem muito problema, e por isso que nós precisamos da oração, nós precisamos da proteção, da oração da igreja, né? Esses dias eu estava ouvindo numa célula, um líder falando, como eu estou cansado. Eu falei, rapaz, se fosse só você, né? Como eu estou cansado, será que eu vou dar conta de prosseguir? Por isso, amados, que nós precisamos dessa segurança, dessa proteção, da membresia de cada membro, porque líder, gente, não é super-homem, líder não é Deus, e nós precisamos dessa segurança, dessa proteção, da membresia de cada membro, porque líder, gente, não é super-homem, líder não é Deus, e nós precisamos dessa segurança, dessa proteção de cada um de vocês através das orações de vocês. E para confirmar isso na palavra, diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Podem abrir? Aqui é apenas introdução, gente. Nós vamos dar início à palavra já já. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim, para confirmar o que eu disse anteriormente, diz assim: agora vos rogamos, irmãos,
que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Meu amado, às vezes é como eu disse antes, às vezes não está suportando. E é por isso que nós precisamos correr para debaixo da nossa cobertura. Eu sou assim. Quando eu não estou no momento bom, o que eu faço? Eu vou buscar a minha cobertura espiritual. E é isso que foi desde o princípio que eu conheci os princípios dessa igreja. Quando nós temos essa proteção, essa rede de proteção, nós nos tornamos mais fortes, mais preparados para continuar a carreira de servir ao Senhor. Isso faz uma grande diferença. Eu tenho visto isso na prática da cobertura da minha liderança. Isso é maravilhoso. Nós termos essa direção, esse rumo, de poder buscar. E é por isso que a célula é muito importante. Nós estarmos debaixo da cobertura. Por isso nós precisamos uns dos outros. Bom, como eu citei antes, agora nós vamos dar início à palavra. Aqui eu estava buscando apenas a base da palavra, para que nós possamos agora dar continuidade. Na palavra de Deus, nós podemos citar diversos homens que tiveram atitudes de encorajamento. Nessa mensagem nós iremos discorrer sobre a vida de Barnabé. Quantos aqui conhecem sobre a vida de Barnabé, já leu sobre ele? Maravilha. Onde apresenta algumas características. Uma delas é acreditar nas pessoas. Por isso, ele foi apelidado de encorajador. Filho do encorajamento. Esse é o significado de Barnabé. Então eu quero pedir a cada um de vocês que agora nós tenhamos atenção na vida de Barnabé. Não vamos dizer todos, mas nós vamos dizer as principais características que ele teve aqui na terra, que foi um estilo de vida diferente e que nós podemos copiá-lo. Amém? Primeira característica de Barnabé. Ele tinha dentro do coração dele o princípio da mordomia, do compartilhamento. No entanto, nós podemos ver isso na atitude dele. Quando ele vende uma propriedade, entrega o produto à igreja, a fim de suprir os pobres. É esse trabalho, é esse projeto que nós estamos iniciando? Quer dizer, já iniciou, porque já está nos nossos corações. Ou seja, o princípio da mordomia dele, do compartilhamento, já estava firmado no coração dele. Ele demonstrou isso na prática. E é o que essa igreja tem feito. Ela tem demonstrado isso na prática, né, pastor Wesley? Tem demonstrado isso na prática. E eu fui ver o significado de mordomo. Nós temos muitos mordomos, ou seja, aqui dentro da igreja. E o mordomo é o quê? É o administrador dos bens de uma casa. Nós temos aqui, por exemplo, o irmão Ezequias, né? É um mordomo da nossa igreja. Né, Ezequias? É uma bênção. Faz isso com muita alegria, a gente vê isso no Ezequias. Lá em Atos 4, 37, podemos abrir? Atos 4, de 36 e 37. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Ou seja, Chipre era uma ilha, amados. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, nós vimos anteriormente, isso aqui está confirmando na palavra, depois eu vou dar, não vai ser possível ler toda essa passagem, porque ela é um pouco extensa, mas eu vou deixar aqui o endereço para os amados poder estudar sobre a vida de Barnabé. Nós vamos citar só algumas passagens aqui. Segunda característica de Barnabé, ele tinha integridade e confiança. Integridade. Pois se nós desejarmos de fato encorajar nossos irmãos, precisamos confiar na oração e no Espírito Santo. Ele era confiável, ele não fazia as coisas superficialmente,
apenas para ser notado pelas pessoas. A qualidade de integridade demandada pelo encorajador requer dependência total do Espírito Santo. Essa é uma das características. Dependência total do Espírito Santo. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Não vá pelas nossas próprias vontades. Deixa Deus agir. E, além disso, total dependência do Espírito Santo, o comprometimento com Cristo e uns com os outros. Comprometimento com Cristo e uns com os outros. Terceira característica de Barnabé muito forte é a humildade. Nós encontramos essa característica em Barnabé. Quando Barnabé foi enviado para Antioquia, quando ele estava com trabalho de missão, ele demonstra sua humildade sobre alguns aspectos. Ele reconhece os dons para abençoar a igreja, os dons que foi liberados para ele. Ele reconhece as suas limitações quando busca Paulo em Tarso para ajudá-lo nessa tarefa, como companheiro e parceiro de ministério. Amados, muitas das vezes eu posso ter habilidade em uma área. Posso. Mas posso não ter habilidade em outras áreas. É por isso que nós precisamos dos outros. Por isso que nós necessitamos dos outros caminhar uns com os outros, encorajar uns aos outros. Nós precisamos ter isso firme em nossos corações. Ninguém consegue fazer ministério sozinho. Impossível. Não chegamos a lugar nenhum. Podemos confirmar isso em Atos 11, dos 22 a 26. Pode abrir a palavra de vocês. Amém. Ele estava nesse período na viagem de missão, Paulo, Barnabé. E diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, ou seja, juntou mais líderes com Barnabé. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, isso estava firme no coração de Barnabé. E ele, com seu trabalho ali em missão, ele pôde firmar Cristo no coração daqueles irmãos. Outra característica muito forte de Barnabé, que nós precisamos imitá-lo, é a obediência ao Espírito Santo quando eles foram comissionados para a primeira viagem missionária. Ou seja, a total dependência, como eu disse antes, e a obediência estava firme no coração de Barnabé. E uma das atitudes dele, primeira delas, quando ele cede sua liderança após Paulo tomar a frente em algumas situações. Lucas reconhece essa liderança, inverte a ordem, colocando Paulo à frente de Barnabé. Então, amados, veja bem, era uma das características dele humildade, e ele não olhava só para o seu umbigo, ele não tinha... Ou seja, ele reconhecia e com certeza ele era direcionado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não tinha sede para ter poder na mão. O momento certo, Paulo assumiu aquela missão. Ou seja, ele liberou. Ele estava à frente, ele que estava à frente, né? E ele automaticamente não teve nenhum egoísmo. Automaticamente ele liberou Paulo para tomar a frente e assumir aquele trabalho. É isso também, né, que nós podemos confirmar.
Essa característica de esperança e encorajamento era muito forte, permanente no coração de Barnabé. Encorajamento, amados, ele demanda de nós um verdadeiro senso de humildade, tanto em relação aos dons e qualidades que o Senhor nos concedeu, como também das nossas limitações, como eu citei aqui anteriormente. Muitas vezes começaremos como líder, mas Deus pode designar aqueles que nós lideramos e preparamos para ir além. Então, faremos como Barnabé fez com Paulo e falaremos como João Batista. Quem lembra como João Batista agiu? Podemos confirmar isso lá em João 3,30. Vamos abrir lá a palavra do Senhor? João 3,30. João 3,30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Aí nós retiramos tudo aquilo que muitas das vezes tem dentro de muitos de nós, né? O egoísmo, a vontade de poder, a sede de querer, de estar sempre à frente. O povo de Deus é assim, ora nós podemos estar sendo liderados e ora nós também podemos estar liderando. É assim que nós devemos caminhar. E isso é crescimento dentro de nós. Convém que ele cresça e que eu diminua. É bom lembrar que humildade não é falsa modéstia, que evita reconhecer os próprios dons e a utilidade deles para abençoar e servir a igreja. Isso, na verdade, é evitar responsabilidade. Verdadeira humildade nos ajuda a reconhecer o nosso chamado e os dons que Deus nos deu. A humildade nos mantém em nosso lugar, ajudando-nos a identificar as armadilhas da vaidade e guardando o nosso coração da arrogância. A humildade nos chama a fazer melhor uso do que o Senhor nos tem dado. É essencial no encorajamento, pois ela nos dá a empatia para ajudar os outros em suas lutas para discernir os dons e chamado de Deus para a vida deles. A humildade dá autenticidade ao encorajamento. Foi essa humildade que autenticou o ministério de Barnabé como filho do encorajamento, como nós citamos aqui antes. Bom, essa quarta característica, eu posso dizer assim que ela é uma das mais fortes, mais destacada na vida de Barnabé, que é o encorajador. Quando nós encorajamos as pessoas, nós estamos de maneira criativa ajudando-as a encontrar novos caminhos para viver e realizar o ministério e o chamado de Deus para a vida delas. O encorajamento confronta as pessoas em sua zona de conforto, produz mudanças que, por sua vez, podem gerar conflitos. E muitas das vezes, muitos de nós não estamos prontos para enfrentar desafios. E é por isso que nós precisamos uns dos outros e precisamos buscar isso do Senhor, para que nós possamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos disso. O encorajador enfrentará esses conflitos buscando sempre a conciliação. Ele, muitas das vezes, se tornará vulnerável às circunstâncias. Há momentos que nós podemos estar fracos, há momentos que podemos estar fortes. Mas é no momento da fraqueza que nós podemos nos sentir fortes, porque nós temos o Senhor Jesus para nos levar. Amém? Encorajamento deve haver com quem nós somos, tem a ver com quem nós somos. Deus nos chamou em Cristo para uma nova vida, cheia da presença e o poder do Espírito Santo. Ser encorajador, por excelência, portanto, nosso chamado é para fazer o que o nosso Senhor faz, é para sermos encorajadores. Jesus nos prometeu que não estaríamos sozinhos, que o Espírito Santo estaria conosco, e na dependência dele, totalmente, que faremos essa obra. Somente através
do Espírito Santo, na total dependência do Senhor, que nós podemos realizar essa obra. É o que eu tenho pedido, viu, pastor? Todos os dias, para nós, para cada membro dessa igreja, para que nós possamos seguir para o alvo. Confiados nele, buscaremos viver uma vida de integridade e humildade, lidando de forma conciliadora diante das crises e dos conflitos que eles podem existir diariamente em nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 14,16. Hoje nós estamos fazendo uma viagem na palavra do Senhor. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor confirma isso para nós. Nós não estaremos sozinhos na missão. O Senhor, quem é o Consolador? O Espírito Santo vai estar contigo. Mas para isso nós precisamos clamá-lo, buscá-lo, para que nós possamos realizar o desejo do coração do Senhor. E estamos confiantes nisso. Bom, amados, para nós encerrarmos, foram citadas algumas características de Barnabé. As principais delas, quem relembra? Encorajador. É uma delas. Ficou firmado no meu coração esse princípio de encorajar uns aos outros. A segunda, a visão de fé e confiança que ele tinha, a certeza, porque o Espírito Santo trouxe isso para ele. Ousadia, não ter medo de enfrentar. Nós temos aí agora o projeto que foi lançado domingo, né? Que é o projeto Ampara. Será que teremos pedra no caminho, gente, para realizar essa obra? Com certeza. Mas nós precisamos buscar do Senhor todos os dias, certeza que esse sonho está no coração do Senhor, que nós vamos realizar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom, durante toda a nossa vida, nós somos condicionados a sempre a um começo e recomeço, as oportunidades que recebemos e os diversos Barnabés que investiram e acreditaram em nós. Se você recebeu de Jesus uma palavra de encorajamento, então se torne um encorajador. Agora é a sua vez. É a nossa vez. Se torne um encorajador. Encorajar é o nosso chamado. A nossa missão é afirmar para aqueles que fracassaram: esse não é o fim. Somos revestidos com o grande amor do nosso Senhor. Ainda que os outros falhem, ou até nós mesmos, continuaremos a oferecer uma nova oportunidade. Nós temos que estar deixando a chama acesa no coração do nosso povo, daqueles que estão próximos de nós. Encorajar, trazer esperança todos os dias, cada instante, né? Através de visitar, através de uma mensagem, através de um telefonema, nós podemos encorajar aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão chegando, que estão se achegando próximo de nós, estão junto de nós. Em 1 Coríntios 13, 7, 8a, podemos abrir a palavra? 1 Coríntios, diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Porque o amor, ele é permanente nos nossos corações. Essa semente que o Senhor plantou e ela é permanente, a cada dia ela cresce nos nossos corações. Esse é o amor que inundou o coração de Barnabé e inunda o coração do encorajador, aquele que faz do encorajamento a prática da esperança. É isso que nós precisamos ter, esse estilo de vida. O estilo de vida, imitar o estilo de vida de Barnabé.
quando o Sérgio estava citando aqui sobre Jacó, né? Jacó é um homem também que nós podemos seguir o exemplo dele, né? Eu não saio daqui, né, Sérgio? Se o Senhor não for comigo. Amém? Então, nossos corações precisam, gente, estar firmes, firmados nessa direção, nesse rumo. Nós precisamos sonhar alto, de nós termos um mundo melhor, de viver num mundo melhor, com pessoas melhores. Só assim nós podemos nós podemos realizar o sonho de Deus, que é abençoar a vida de todos. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu peço à igreja que fique de pé, para que nós possamos estar encerrando. Eu quero pedir ao pastor Wesley que faça essa oração final para nós, de encerramento, abençoando essa palavra. Boa noite, queridos. Queridos, se nós não temos esperança, nós não somos encorajados a continuar. É preciso que a esperança renasça no nosso coração, para que nós sejamos encorajados a seguir adiante. Certa vez, 2 discípulos que tinham perdido totalmente a esperança, porque o seu mestre havia morrido, seguiam de Jerusalém em direção a Emaús. E eles estavam desencorajados e desesperançados. E a Bíblia fala que Jesus se apresentou a eles e começou a falar versículos da palavra de Deus. E aquilo não foi suficiente, eles continuaram com as costas para Jerusalém. E a Bíblia fala que os discípulos chegaram até o seu destino, convidaram aquele Senhor para entrar, e eles cearam. E naquele momento, Jesus se revelou a eles. E a partir do momento que Jesus se revelou àqueles 2 discípulos, você sabe o que aconteceu no coração deles? Um milagre. A esperança havia voltado. A esperança havia reiniciado. E quando a esperança reinicia, queridos, quando ela é voltada ao nosso coração, a gente é encorajado a fazer coisas que antes nós não fazíamos. Na mesma hora, aqueles 2 discípulos se levantaram e rumaram em direção a Jerusalém. Você está sem esperança, você está desencorajado. Permita que o Senhor Jesus se revele a você nessa noite. Permita que Ele renove a esperança no seu coração. Nós podemos ficar aqui a noite inteira pregando palavras motivacionais para você se encher de encorajamento, meu querido, mas se o Senhor não plantar a esperança no seu coração, a esperança de dias melhores, você não será encorajado a continuar. Esse final de semana eu ouvi uma música várias vezes e o refrão dela dizia: aguente firme, a ajuda está a caminho. Eu quero reproduzir essa frase para você nessa noite. Você que está desesperançado, você que está sem força para continuar, querido, aguente firme, a ajuda está a caminho. Aguente firme, a ajuda está a caminho. Permita que o Senhor plante essa semente de esperança no seu coração de novo. Querido, você quer ser encorajado? Deixe que a esperança entre dentro de você. Você que está passando por dificuldades, está achando que os dias estão difíceis, que você não vai conseguir, querido, a palavra do Espírito Santo para a sua vida hoje é: aguente firme, a ajuda está a caminho. A ajuda está a caminho. Aguente firme, querido. Aguente firme. A ajuda está a caminho. A ajuda está a caminho. Ô Espírito Santo. Pai, às vezes nós somos um grupo de pessoas sem esperança. Às vezes, ó Pai, nós estamos tão atolados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e eles são tão grandes, parece que a gente fica sufocado. Parece que a gente não sabe, Pai, que se vai sair deste lugar, se vai conseguir prosseguir adiante. A gente fica desesperançado, Jesus, sem saber se nós vamos conseguir continuar. Às vezes
nós estamos oprimidos por nossos problemas. Às vezes a gente olha para os lados, ó Pai, só enxerga dificuldade, não há esperança. Pai, mas em Jesus a nossa vida está por começar. Em Jesus a nossa vida está por começar. Pai, venha plantar essa semente da esperança no nosso coração nessa noite. Pai, se nós estamos desesperançados, ó Pai, nós queremos um milagre da presença do Senhor. Pai, se revela a nós como o Senhor se revelou àqueles discípulos naquele dia. Pai, que estavam tristes, desesperançados, sem direção, sem caminho. Pai, que nós possamos encontrar uma nova esperança na Tua presença. Pai, que nós possamos olhar para o Senhor e sentir vontade de se levantar e continuar. Pai, se nós chegamos aqui paralisados por nossas dificuldades, Pai, nós reconhecemos a presença do Senhor neste lugar. E se nós estamos prostrados, nós não continuaremos nessa condição. Ajuda está a caminho. Ajuda está a caminho. Ajuda está a caminho. Enche o nosso coração de esperança nessa noite. Enche o nosso coração de esperança nessa noite. Dias melhores virão, ó Deus. Pai, que as pessoas possam olhar para nós e não nos ver como pessoas oprimidas, cheias de problemas, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver que a esperança brota nas nossas vidas, e ver que nós confiamos num Deus maravilhoso, e que Ele há de fazer grandes coisas, e que nós confiamos integralmente nele. No nome de Jesus, declaramos que o nosso coração se enche de esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare comigo, querido. A minha esperança morreu, mas ela ressuscitou no terceiro dia. E ela vive para sempre à destra do trono de Deus. E ela vive para sempre à destra do trono de Deus. Dizem que a esperança se foi e que morreu, mas em Jesus a nossa vida está por começar. Os nossos sonhos não serão frustrados. Em Jesus a nossa vida está por começar. No nome de Jesus nós declaramos isso. Eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em Jesus a sua vida está por começar. O diabo tem falado para você que o fim tem chegado, querido. Em Jesus a sua vida está por começar. O fim não chegou, não é o fim do caminho. Em Jesus a sua vida está por começar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fábio, vem aqui à frente. Isso é para celebrar esse nosso Jesus. Nada melhor do que a ceia do Senhor. O mundo bebe para esquecer. Você ia falar isso? O mundo bebe para esquecer. Nós bebemos para lembrar. E nós vamos fazer isso agora.